Oi, tudo bem? Agora vamos abordar a sucessão do cônjuge em concorrência com os descendentes. Ou seja, o cônjuge sairá da terceira posição para concorrer com os descendentes na primeira. Concorrer, eu disse, não afastar os descendentes. Claro que para que isso aconteça, eu preciso primeiramente reconhecer a condição de cônjuge. Nós já tratamos disso. Mas a condição fundamental para que haja a concorrência entre descendentes e cônjuge, ou entre cônjuge e descendentes, é o regime de bens. Temos que investigar qual o regime de bens. Não é qualquer regime de bens existente entre o autor da herança e o cônjuge sobrevivente que vai fazer com que haja concorrência dele, cônjuge sobrevivente ou cônjuge supérstite, como nós chamamos, com os descendentes do autor da herança. Nós vimos que para a concorrência do cônjuge com os ascendentes, independe do regime de casamento, qualquer que seja o regime. Aqui não. Para a concorrência do cônjuge com os descendentes do autor da herança, é preciso, primeiramente, investigar qual o regime de casamento existente entre o autor da herança e o cônjuge sobrevivente. Tudo isso que eu estou falando aqui está no artigo 1829, inciso 1º, ou inciso 1, do Código Civil. No nosso direito, nós temos 5 espécies de regimes de casamento. A separação convencional, a separação obrigatória, participação final de aquestos, comunhão universal de bens e comunhão parcial de bens. Como é que eu distingo a separação convencional da separação obrigatória? Simples. Separação convencional é aquela em que os nubentes escolhem livremente o regime. Quando eles poderiam escolher qualquer um outro dos 5, eles escolhem o regime da separação de bens. Diferentemente do regime da separação obrigatória, onde há uma imposição legal. Eles não escolhem, é a lei quem impõe. No primeiro caso, separação convencional, porque eles escolheram. No segundo caso, separação obrigatória, porque a lei impôs. Pois bem, há uma diferença fundamental entre eles aí. Se o regime de casamento existente entre o autor da herança, o decônjuge e o cônjuge sobrevivente for o da comunhão universal de bens, não haverá concorrência entre o cônjuge e os descendentes do autor da herança. Da mesma forma, se o regime de casamento entre o autor da herança e o cônjuge sobrevivente for da separação obrigatória. Nesses 2 casos, comunhão universal de bens e separação obrigatória, eu não tenho nenhuma dúvida, não vai haver concorrência entre o cônjuge e os descendentes do autor da herança. Se o regime for da separação convencional ou da participação final de aquestos, vai haver concorrência. Eu também não tenho nenhuma dúvida, vai haver concorrência. Costumo dizer isso para os alunos. Se eu quiser facilitar a vida de vocês, eu coloco uma questão na prova dizendo que o morto era casado com o cônjuge sobrevivente sob o regime da comunhão universal de bens. Não vai haver concorrência. Ponto. Ou então coloco o regime da separação obrigatória de bens. Também não vai haver concorrência. Ponto. Coloco o regime da separação convencional de bens. Vai haver concorrência. Ponto. Coloco o regime da participação final de aquestos. Vai haver concorrência. Ponto. Nenhuma dificuldade com relação a esses 4 regimes. Dificuldade nós vamos ter, se eu quiser complicar para vocês, se eu colocar o regime da comunhão parcial de bens. Porque no regime da comunhão parcial de bens pode haver e pode não haver a concorrência. Vai depender de quê? Vai depender da existência de bens particulares. Vai depender se o morto, o autor da herança, deixou bens particulares.
Se ele deixou bens particulares, haverá concorrência. Se ele não deixou bens particulares, não haverá concorrência. Então vamos dar um exemplo prático para que a gente possa entender melhor. Vamos trazer um caso hipotético. Arnaldo casou-se com Glória sob o regime da comunhão parcial de bens. Eles tiveram um filho, Aloísio. Pronto. Arnaldo falece. Que patrimônio Arnaldo deixou? Deixou um automóvel que ele tinha antes do casamento. Quando ele se casou com Glória, ele já possuía esse automóvel. E durante o casamento com Glória, eles adquiriram 2 imóveis, no valor de R$100.000 cada um. Bom, se eu aplicar as regras do direito das famílias, como eles eram casados sob o regime da comunhão parcial de bens, e a morte extingue o casamento, eles vão dividir a meação de Glória, um apartamento, meação de Arnaldo, outro apartamento. Mas Arnaldo foi quem faleceu e deixou Glória, esposa, e deixou Aloísio, um filho. Qual é o patrimônio de Arnaldo? Um automóvel e um apartamento. Os bens adquiridos dentro da constância do casamento e pelo esforço comum, nós chamamos de aquestos. Esses 2 apartamentos que eles adquiriram são aquestos. O automóvel que Arnaldo tinha, trouxe para o casamento, são bens particulares. Ele adquiriu antes ou fora do casamento. Então, a existência de bens particulares, nesse caso, vai fazer com que Glória concorra com Aloísio na divisão, na partilha do patrimônio deixado por Arnaldo. Um automóvel e um apartamento. Vai haver concorrência. Não tenho dúvida disso. Por que vai haver? Porque tem um bem particular, um automóvel. Se não tivesse esse automóvel, se todo o patrimônio de Arnaldo fosse composto de aquestos, só aqueles adquiridos juntamente com Glória, não haveria concorrência. Aloísio receberia a totalidade da herança deixada por Arnaldo. Perceberam? Então vamos recapitular. Se o regime de casamento de Arnaldo e Glória fosse comunhão universal de bens, só Aloísio ficaria com a herança deixada por Arnaldo. O mesmo aconteceria se o regime fosse separação obrigatória, porque nesses 2 regimes não haveria concorrência de Glória com Aloísio. Se o regime fosse participação final de aquestos ou separação convencional, esse patrimônio deixado por Arnaldo seria dividido para Glória e para Aloísio, o filho e o cônjuge. E se o regime de casamento for da separação parcial de bens? Bom, se for parcial de bens, eu preciso de mais um elemento. Saber se existem bens particulares ou não. No exemplo que eu dei, existe um automóvel que é um bem particular. Vai haver uma concorrência. Glória vai concorrer com Aloísio na partilha dos bens deixados por Arnaldo. Se não existisse esse automóvel, se os bens fossem só aqueles adquiridos na constância da união estável, sem bens particulares, não haveria concorrência. Só Aloísio participaria da herança de Arnaldo. Na sequência, eu vou trazer mais um complicador para a gente. Quero que nós deixemos bem claro isso aí. Para fechar. Comunhão universal de bens, separação obrigatória, não concorre. Separação convencional, participação de aquestos, concorre. Comunhão parcial de bens, concorre se tiver bens particulares. Se não tiver bens particulares, não concorre. Ponto?